Mais um dia, igual a qualquer outro. Mas dessa vez, você estará sozinha. Seus pais novamente vão precisar para o trabalho. É muito chato. Mas eles disseram que pelo menos a babá Lily virá para te fazer companhia. Você lembra dela? Ela é bem divertida. Dessa forma, eles partem, te deixando para apenas esperar. Mas você lembra das palavras do seu pai. Não abra a porta para ninguém que você não conhece, entendeu? O tempo passa e nenhum sinal de Lily. Olá, você deve ser Emily. Como você sabe meu nome? Você tá vestindo uma fantasia? Eu não tô vestindo uma fantasia. Eu sou um gato de chapéu e eu sei de muitas coisas. Chris Archives, ou Arquivos do Chris, um canal de terror que tem ganhado bastante notoriedade nos últimos tempos, por causa de suas homenagens à história de terror e creepypastas, normalmente colocando elas em um formato de analog horrors ou found footage. Tem várias histórias aqui que eu gostaria de analisar, até mesmo fazer um compilado delas se possível. Mas hoje não teremos isso, afinal, existe um vídeo entre eles que me chamou mais a atenção: The Cat in the Hat, ou O Gato no Chapéu. É o que temos de mais próximo de uma série nesse canal. E obviamente, para quem não sabe, é um quadrinho de criança que saiu lá por 1950. E teve uma adaptação que ficou conhecida por ser um tanto estranha. Não apenas pela história, mas pela caracterização do protagonista. O gato nesse filme é um homem adulto, apenas vestido como personagem, o que traz bastante estranheza. E essa estranheza será usada para causar nosso desconforto. A história original é bastante simples. Um gato com cartola invade a casa de dois irmãos enquanto seus pais estão fora, e convoca duas coisas, a coisa número 1 e a coisa número 2. Ambos fazem muita bagunça, até o peixe da criança, sim, tem um peixe nessa história, não me perguntem o porquê, mas ele é a figura responsável da casa. Os três expulsam o gato da casa, mas a bagunça na casa estava feita. O gato volta, limpando tudo, e então vai embora. A mãe retorna então perguntando o que as crianças fizeram enquanto elas estiveram fora. E o livro até mesmo brinca, perguntando: se fosse você, o que você diria para sua mãe? É uma história bem simples de criança, que se você acabar se aprofundando, você vai acabar encontrando diversas críticas em relação a especialmente os Estados Unidos. Tem vários pesquisadores que falam sobre essa história, mas o nosso foco não é esse. Eu irei falar sobre o sentido dessa história, afinal, nosso foco aqui é outro, mas eu darei uma garantia para vocês: esse gato definitivamente não quer o bem de ninguém, seja adulto ou criança. Portanto, prazer, meu nome é Efraim, e vamos diretamente para The Cat in the Hat. Nossa história começa com Emily conversando com seus pais. Ambos precisam trabalhar, o que fará com que precisem viajar por 2 dias longe de sua filha. Mas a babá viria para cuidar dela. Portanto, os dois partem deixando a criança sozinha em casa. Mas seu pai diz antes de partir: não abra a porta para estranhos. E assim eles partem, deixando a garota sozinha. Essa situação é bastante normal para casais que estão extremamente ocupados. Trabalho e a vida adulta nunca nos dá um descanso, especialmente quando as responsabilidades são trabalho. Portanto, nossa querida Lily terá de ficar sozinha por algumas horas, até que uma batida na porta acaba com o silêncio da casa. Mas quem está do outro lado é... Olá, você deve ser Emily. Como você sabe meu nome? Você tá vestindo uma fantasia? Eu não tô vestindo uma fantasia. Eu sou um gato de chapéu e eu sei de muitas coisas. Eu estou aqui para fazer essa noite muito divertida. Mesmo Emily sabendo que ela não deve falar com estranhos, esse desgraçado tem um ótimo argumento. Ora, coitadinha, ficando sozinha aqui, Sarah infelizmente não está vindo hoje. Portanto, ela me enviou para te fazer companhia. Ele sabe o nome da babá. Sarah provavelmente não está mais entre nós. Ou ao menos eu espero que ela esteja, né? Porque esse gato não parece ser nem um pouco amigável. Mas isso aqui é um curso de ação extremamente suspeito. Apenas esperemos que ele não vá fazer nada com Emily. Ela fica encantada com alguns truques de mágica. Alguns que honestamente não são considerados possíveis na vida real. O clássico tirar o coelho da cartola é um deles, o que significa que parece que ele tem poderes. Essa dúvida é confirmada quando vimos ele simplesmente teletransportando eles de uma casa para outra. Eu ia comentar sobre como diabos os poderes desse gato funcionam, mas isso vai ficar um pouco mais explícito depois. Ele dá a ideia de então brincarem de esconde-esconde, onde o gato encontra ela todas as vezes.
Come on, you have to hide better than that. This isn't fun if you don't hide properly, Emily. Emily, depois de tudo isso, decide querer brincar de Simon Says, que é uma brincadeira que um diz e o outro precisa fazer. Essa brincadeira não é tão complicada, eu não sei porque eu expliquei ela. Após ela pedir algumas coisas bobas, era a vez do gato de ser quem iria mandar. Então, ele traz ela para um teatro, entregando um bastão de beisebol e dizendo para bater nas pinhatas. Get lots of candy. Surprise! I knew you missed them so much. I brought them back so you could play with them. Isn't it wonderful? You're a monster! You're a monster! Get out! Get out of my house! You didn't like the trick? I thought it would make you happy. O gato conseguiu exatamente o que ele queria. Ele agora tem uma criança com medo. Nenhum adulto para ajudá-la. Afinal, ele deu cabo deles. Now, let's play hide and seek. I chase, you hide. A garota inicialmente se esconde, mas ela encontra um telefone ligado. Assim, liga para a polícia. Ela consegue passar que está em perigo. Ela agora apenas precisa encontrar Let's play something else, little mouse. A simple game. Rock, paper, scissors. No fim, Emily perde. E eu me pergunto se havia chance dela ganhar de fato. Afinal, desde o começo o gato colocou cada peça para que ela entrasse em desespero. A babá nunca havia chego. Seus pais nem sequer estavam completamente envolvidos nisso. Também receberam as consequências de cruzar o caminho com esse gato. Tudo isso apenas para afligir mais desespero na criança. Tudo isso não foi por um propósito. Foi apenas para saciar a sede sádica dessa criatura. Mas esse não é o fim dessa história. Começamos com um jornalista nos contando a história. Tanto Emily quanto seus pais foram encontrados mortos. Mas estranhamente, o gato fez uma pequena cena do crime, fazendo com que parecesse um acidente. Mas vamos ser bem honestos. Aquilo ali não tem como ser um acidente. A babá Sarah foi encontrada. O que faz a jornalista avisar a todos: esses casos não são uma coincidência. Meses atrás, o mesmo cenário havia acontecido. Pessoas desapareciam sem rastros e eram encontradas naquele estado. Parece que o gato, de fato, estava ocasionando esses incidentes há um longo tempo. Até mesmo tentando deixar a polícia confusa, colocando falsas evidências e tentando evidenciar que isso era um acidente. Eu até mesmo fiquei na dúvida. Ele claramente transportou Emily para outra casa. Então por que deixar os seus corpos na casa? Seria isso uma forma dele querer ser pego? Muito parecido com o que um serial
faz, não seria surpreendente considerando o quão sádico esse gato de fato é. Mas tudo isso é cortado por uma mãe que estava assistindo essa notícia. A mãe, após terminar de assistir, vai até o quarto de seu filho e pede para ele dormir. Ele não parece nem um pouco interessado. A mãe se chama Mia e o garoto teimoso se chama Ethan. Depois de insistir com o garoto, ele concorda em ir dormir, mas pede para que sua mãe olhar embaixo de sua cama, pois estão saindo barulhos debaixo dela. E ela, sem hesitar, diz que não tem nada e vai verificar. Boo! Surprise! I'm the cat in the hat. Acho que a parte mais angustiante dessa cena não é nem que a gente sabe o que vai acontecer, é que a gente sabe que já aconteceu. A gente já escutou o barulho de algo quebrando embaixo da cama. A Mia provavelmente já não está mais entre nós. Ethan já achou estranho, pois a mãe dele sumiu e o gato apareceu do nada. Até mesmo gritando uma vez para tentar chamar ela, mas o gato simplesmente desvia sua atenção, dizendo que ela deu permissão para ele estar ali e que ela estava dormindo embaixo da cama. Toda essa história é estranha, mas aos olhos de uma criança que viu uma criatura fantástica como essa, definitivamente parece um sonho. Afinal, o gato mágico, que ele até mesmo pode ter imaginado em um sonho, nunca poderia fazer mal a ele. E dessa forma, eles começam as brincadeiras. A primeira é a luz vermelha e luz verde, um jogo de movimentar que mostra exatamente o quanto essa coisa é perturbadora. Mas quando ele está pronto para nos dar um susto, a face dele muda por um segundo. Irei comentar sobre isso depois, mas pode representar que esse gato possui uma nova forma, ou uma forma verdadeira. Após isso, temos mais um jogo, Leões Dormentes. Resumidamente, Ethan ficará sentado na cadeira, com os olhos fechados, enquanto o gato tentará fazer alguma coisa para fazer ele rir. Mas pela face dele, ele pretende outra coisa. Mom? Run. 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 Fast. What an inconvenience. Mom! Oh, kiddo, what a pity. You just lost the game. Ethan acorda, amarrado em uma cadeira. O gato chama as duas coisas para fazerem coisas com sua mãe. Eles irão mordê-las. O gato até mesmo tira sarro, olhando diretamente para o telespectador. Ora, meus amigos, isso é meio grosseiro, não é? Portanto, deixaremos um pouco mais leve para vocês. Não gostaríamos de nenhum problema, não é mesmo? Sim, no meio de totalidade, ele ainda assim tá tirando o sarro do telespectador e até mesmo da desmonetização do YouTube. Eu não vou mentir, eu até entendo esse cara. Não nos é mostrado o que restou da mãe de Ethan, mas o gato dá uma última chance ao garoto, um último jogo de esconde-esconde. Mas nós já sabemos como esse jogo funciona. Ele iria ser encontrado, mas algo diferente acontece. Uma porta aberta, com uma figura pálida e sorridente. Ele pede para Ethan fugir, e é isso que ele faz. O gato, enfim, se encontra com essa figura. Essa é a alma penada. Essa é a alma de cada uma de suas antigas vítimas, e elas nos conta. Você não é nada. Você acreditava que era imortal, mas nada é imortal. O único motivo de por que você podia continuar fazendo isso é por causa que ele estava rindo de você. Deus está furioso. O diabo tem um lugar especial para você. Pesadelos nos subúrbios, mãe encontrada totalmente, e conexão com o assassino em série. Ethan foi encontrado, e aparentemente salvo. Ele tentou descrever o que viu, mas era demais para o seu estado de choque. Apenas descrevendo a casa como a casa dos horrores. Bom, eu acho que tudo acaba bem nesse caso, certo? Oh, what a
happy ending that would have been. Wouldn't you say? Esse é o verdadeiro estado de Ethan. Alguém foi manipulado, mas dessa vez fomos nós. Os dois até puderam ser encontrados, mas claramente Ethan não foi encontrado com vida. E esse, no momento, meus amigos, é o final de The Cat in the Hat. Mas, como vocês já sabem, bora revisar. Observamos uma entidade sádica, um gato gigante humanoide, que possui sede pelo desviver de diversas pessoas, especialmente crianças. Emily e Ethan foram ambos vítimas dessa coisa. E eu preciso comentar, dentre todas as criaturas que eu já apresentei nesse canal, essa com certeza é a mais sádica. Ele poderia apenas terminar com eles ali. Mas não. Ele precisa, entre aspas, brincar com a comida. Até o ponto deles quebrarem. E quando aquele sentimento de segurança que foi construído ao redor do tempo quebrar repentinamente é quando ele verdadeiramente se diverte. Mas agora vem a dúvida, o que foi aquele final? Aparentemente, almas penadas vieram para enfrentar o gato e salvar o Ethan, mas no fim, aquilo foi apenas mais uma manipulação do gato, mas eu acredito que isso não tenha sido completamente mentira. Um dos espíritos, provavelmente o espírito de Emily, nos diz que Deus está irritado, além de também fazer a menção sobre o próprio cabo. Eu sinto que o teatro que foi feito pelo gato foi de fato interpretado, um grande show para nos enganar. Mas a menção de ambas as entidades foram específicas demais. Além de que, durante a apresentação, tocou a música At the Devil's Ball. Mas eu honestamente não consegui conectar a nada, além da menção do próprio cabo. Outro detalhe que Emily nos diz é que um único motivo de Deus deixar isso acontecer é porque ele estava rindo dele. Mas provavelmente alguma coisa aconteceu que fez com que ele ficasse furioso. O gato fez alguma coisa em específico que conseguiu irritar até mesmo Deus. E a punição não pode ter vindo ainda, mas podem ter certeza que não vai ser barato. Tem mais uma evidência que talvez seja explicada quando o gato de fato ser explicado sobre o que exatamente é o gato e qual é sua origem. Durante uma cena com o Ethan, quando estão jogando luz vermelha e luz verde, por um segundo conseguimos ver um frame do gato em outra forma. Eu não tenho certeza se aquilo foi feito para assustar, mas eu tenho o pressentimento de que aquilo ali é muito parecido com a forma que as crianças estavam tendo. Portanto, eu tenho o pressentimento que provavelmente o gato um dia foi uma criança, ou até mesmo é algum tipo de espírito vingativo que de alguma forma conseguiu muito poder. Mas essa é a teoria mais sólida que eu tenho no momento. Que não é exatamente sólida, né? É tudo especulação. E é isso, minha gente. Muito obrigado aí para quem ficou até o final e assistiu. Como sempre digo, agradeço de coração por o apoio de cada um de vocês que deixa comentários, me apoia a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Dá muito trabalho, mas eu amo fazer. Se curtiu, se inscreve e deixa um like se tem interesse em qualquer tipo de mídia que eu poderia trazer aqui. Eu sempre gosto de escutar a sugestão de vocês. Mas como vocês sabem, meu nome é Efraim, muito obrigado por assistirem e tenham uma boa noite.